2 de dezembro de 2021. A mão da agente Gama pairou sobre sua arma enquanto ela descia para a escuridão do subsolo do Salão Breslau, em Colônia, Alemanha. As pedras empoeiradas não eram vistas por olhos humanos há décadas, se não séculos, mas isso não significava que não havia algo lá embaixo. Ela foi cuidadosa para não escorregar nos degraus com limo. Sabia que ali havia sangue e morte, e não queria ser incluída nisso. SCP-7840 estava se tornando mais do que qualquer um esperava. O Dr. Rossi, pesquisador da Fundação, observava tudo pela câmera no capacete do agente Gama. Precisamos de uma varredura completa? Disse o Dr. Rossi. Deve haver algo aqui embaixo. Logo, o agente Gama achou o que procurava. A cripta ficava abaixo de um salão de guilda de alguns dos mais importantes artesãos alemães do século XVII. Após rápida varredura no perímetro, Gama achou uma parede falsa que escondia uma oficina secreta. Uma voz sussurrou no ouvido de Gama, em um idioma que ela não entendia. Foi aqui. Meus sonhos se tornaram realidade e minha terrível criança, nascida em luz azul e sombra profunda, ela veio até mim. Eu seria seu instrumento no mundo desperto e ela carregaria meu filho. Gama não era só uma agente comum. Sua alta pontuação na escala de potencial psíquico a tornava especialmente sensível a eventos anômalos instintivamente. Uma das habilidades que isso lhe proporcionava era a psicometria, a capacidade de sentir intuitivamente a história dos objetos apenas pelo toque. E havia muitos objetos nessa oficina que ela não queria tocar. Era o pior pesadelo da maioria das pessoas. Uma mesa cheia de ferramentas velhas e enferrujadas, a maioria delas serrilhada e afiada. Acima dela, uma coleção de marionetes realistas acumulava poeira. Ainda assim, a agente Gama era profissional. Estendeu a mão e tocou as ferramentas, sentindo um choque de energia que quase a fez vomitar. As ferramentas pareciam cobertas de sangue e vísceras. A oficina cheirava ao chão de um matadouro. Quando ela olhou para cima, não pôde deixar de notar os olhos dos bonecos encarando-a, e então viu o corredor. O mais estranho foi que, ao apontar, o Dr. Rossi só via uma parede. Claramente, algo influenciava a agente de campo deles. O Dr. Rossi disse para Gama recuar, que não havia nada ali, mas Gama foi insistente. Ela podia ver a passagem, mais do que isso, sentiu-se compelida a caminhar em direção a ela. Novamente, aquela voz fantasmagórica sussurrou pelo ar. Eu fiz minha oficina com as pedras daquela pedreira há muito abandonada. Os homens que cortaram aquelas pedras já estavam mortos há muito, mas sua devoção permanecia. Foi a pedra que fez com que ela me notasse. Tão antigo quanto ela, o granito negro havia sido usado para construir templos para sua majestade. No tempo de antes da humanidade dominar este mundo, antes de esquecermos, gigantes caminhavam sobre a terra. Enquanto o Dr. Rossi implorava, o agente Gama parecia atravessar uma parede sólida e desaparecer, deixando o ateliê vazio. Vazio, só com os fantoches olhando fixamente. Naquele momento, o agente Gama estava, pelo menos por um tempo, perdido. Antes de questionarmos como trazer a agente Gama de um lugar tão aterrorizante e anômalo, precisamos perguntar: como ela foi parar lá? A verdade é que a Fundação conseguiu localizar o subsolo do Salão Breslau e seus muitos segredos assustadores, porque o local, na verdade, não é o SCP-7840. Essa honra duvidosa, na verdade, pertence a uma entidade humanoide conhecida pela Fundação como Gizen, ou Gizi, para abreviar. Embora a exploração do agente Gama só tenha ocorrido em 2021, Gizi foi descoberta muito antes disso. Em 1987, no Festival Fringe de Edimburgo, o marionetista Magnus Freely chamou atenção por sua criação, considerada assustadoramente realista durante apresentações perturbadoras. Quando a Fundação soube disso, que isso até se estendia aos bonecos, que pareciam exclamar de dor quando eram sacudidos, eles fizeram uma visita ao seu quarto de hotel. Lá, o encontraram conversando com um menino de madeira do tamanho de uma criança de 8 a 10 anos. Magnus foi interrogado e recebeu amnésticos ao confirmarem que não participou da criação de Gizen. Ele afirmou ter apenas herdado a entidade anômala de seu avô, que também era um marionetista e já havia falecido por causas naturais.
Com a família Freely descartada como irrelevante, o protocolo foi entrevistar Dizzy, tarefa assumida pela agente da fundação, Rebecca Douglas. Depois de se apresentar, ela disse que tinha algumas perguntas a fazer. Se Dizzy não se importasse, ele respondeu: "Uma mente forte é uma arma bem afiada." "Onde está Magnus?" Ignorando a estranheza da afirmação, o agente Douglas disse educadamente que Magnus precisaria se ausentar por um tempo e que eles cuidariam dele agora. Isso não pareceu incomodar Dizzy tanto assim, ele disse. Ah, que bom. "Preciso ser vigiado. Não quero me machucar antes de me tornar um garoto de verdade." A agente Douglas pressionou por mais informações sobre essa questão de se tornar um garoto de verdade. Dizzy respondeu: "O que pergunta, bobo? Meu pai disse que se eu me comportasse, me tornaria um garoto de verdade." A Fada Azul confirmou. Porém, quando ficou claro que o agente Douglas não sabia quem era a Fada Azul, ele explicou: "Fada Azul. Acho que ela é como uma mãe pra mim. Sabia que meu pai estava triste e queria um filho. Então entrou escondida na oficina dele à noite e me deu vida. Louvada seja a Fada Azul." Apesar, ou melhor, por causa do elogio efusivo de Dizzy, a agente Douglas e seus superiores tiveram a impressão de que essa Fada Azul deveria ser investigada mais a fundo. Enquanto eu editava o próximo episódio sobre o assustador mistério SCP, que você verá em breve, me deparei com um programa de edição cujas habilidades parecem quase sobrenaturais. Mas esse software é totalmente real. Estou falando do Opus Clip, e se você ainda não ouviu falar dele, agora é a hora. Esse software tem habilidades que tornam meu processo de edição incrivelmente rápido e eficiente. E grandes criadores do YouTube, como Stephen Bartlett, Jubilee Logan, Paul, Mark Rober, Louis House e muitos outros já estão usando. Quem edita clipes curtos, de vídeos longos, sabe como isso é demorado, especialmente com vídeos de 3, 4 ou até 10 horas. Eu entendo bem essa sensação. O Opus Clip automatiza a edição de shorts, analisando o seu vídeo e criando clipes curtos, prontos para as redes sociais. E além de tudo isso, há um recurso chamado agendador automático que permite selecionar vários clipes e agendá-los com antecedência. Assim, seu conteúdo é publicado, enquanto você acompanha outro caso misterioso da SCP. Para agilizar o fluxo de trabalho, você pode usar o rastreamento de assunto por inteligência artificial, que detecta, rastreia e reenquadra automaticamente para manter o objeto centralizado. Quer um editor de vídeo inteligência artificial completo que corta tudo? Acesse o link ou escaneie o QR e use o código Summer of Focus na compra. E ganhe uma semana grátis, depois 3 meses com 50% de desconto ao se inscrever no Opus Clip. E agora, de volta à nossa história. A agente Douglas queria saber mais do próprio Dizzy. Quando ela fez mais perguntas sobre seu pai, Dizzy respondeu que o nome do pai era Herbert e que ele o amava muito. Considerando Herbert uma nova pessoa de interesse nesse caso que parecia não ter fim, Douglas perguntou onde Herbert estava agora. Dizzy disse: "A Fada Azul o levou para morar com ela até que eu virasse um menino de verdade. Ele era velho e ela queria que ele vivesse o suficiente para ver meu propósito concluído. Quando pediram para ele dar uma estimativa de quando isso aconteceu, ele acrescentou: há eras e eras atrás, você teria murchado até virar pedaços de couro e pó de ossos se estivesse por aqui. Naquela época, banhei-me na luz da Fada Azul Celeste, mas fui considerado insuficiente. Tive que ficar aqui até provar ser digno de virar um menino de verdade." Antes que o agente Douglas pudesse fazer mais perguntas, Dizzy pediu um pouco de água, um pedido bizarro, já que Dizzy não tem órgãos e é fisiologicamente incapaz de comer, beber e dormir. Quando Douglas saiu da sala, Dizzy tomou a iniciativa de murmurar uma oração rápida para a Fada Azul. Primeiro dizendo algo que não posso repetir aqui por ser cognitivamente perigoso, seguido de: "Louvada seja a Fada Azul. Que meu valor seja achado na luz de quantos olhos." Isso, devo reiterar, aconteceu em 1987. Por anos a fio, Dizzy simplesmente balbuciava incoerentemente. Quando pesquisadores da fundação tentavam falar com ele, gravadores ficavam em seu quarto para captar qualquer som que parecesse linguagem. Ao longo dos anos, a fundação usou os poucos fragmentos que conseguiu captar para montar as evidências perturbadoras que levariam a agente Gama em sua busca malfadada e as informações que talvez possam ajudar a trazê-la de volta.
Em 1991, ele foi gravado dizendo: Para um membro da equipe, fiquei deitado naquele baú contando por séculos. Os fiapos de poeira se desfaziam junto com brinquedos abandonados e eu me perguntava quando poderia ser um menino de verdade. Finalmente, percebi que o que me faltava era paciência e a força de vontade para fazer o que era necessário. Você gostaria de cantar uma música comigo? Em 1993, ele realmente cantou a música que era assim: Eu não tenho preocupações, só tenho sonhos. Eu vou ser um menino de verdade. Sangue, tripas e gritos. Então logo você verá que eu serei um menino de verdade. Não vejo essa música dominando o Top 40 tão cedo, especialmente com essas letras preocupantes sobre sangue, tripas e gritos. Isso deixou os pesquisadores preocupados sobre como a Fada Azul ensinou Gizzy a virar um menino de verdade, se é que ensinou. Em 1997, a fundação descobriu que Gizzy havia conseguido uma caneta em sua cela e a usava para entalhar símbolos estranhos na madeira do braço. Ao ser questionado sobre suas ações, ele afirmou: Sempre me perguntei como saberia que já era a Fada Azul. Pixie disse para fazer meu pai realizar o sonho dele e me tornar um menino de verdade. Eu precisava agir como meninos de verdade. E eu queria que meu pai sentisse orgulho de mim, mas o que isso significava? Como meninos de verdade agem? Pergunta interessante. Um modelo masculino positivo talvez salvasse Gizzy e muitos outros, mas as evidências crescentes indicavam que Gizzy talvez fosse um caso perdido. Muito antes de chegar aos portões da fundação, quando foi encontrado assobiando em 2004. Bem, o mais próximo que se consegue de assobiar sem mover os lábios, ele disse: Gosto muito de assobiar. É o que meninos de verdade fazem, até eu começar a trabalhar neles. É estranho dizer isso, o que significa trabalhar neles. Talvez uma pista tenha sido dada quando 10 anos depois, em 2014, ele pediu alguns livros de anatomia. Isso talvez explique o sangue nas ferramentas da oficina de Breslau. Mas o que há muito tempo era apenas uma suspeita, se tornou uma realidade sangrenta e aterrorizante durante uma violação total de contenção no início de 2021, quando Gizzy teve acesso a um guarda já nocauteado por outra anomalia que escapara. Sem querer ser muito grosseiro aqui, Gizzy conseguiu obter um objeto cortante e mutilou o guarda de forma horrível, de um jeito que nem conseguimos descrever aqui. Foi uma sorte o guarda já estar morto quando encontraram Gizzy, posso afirmar sem dúvidas. Quando foi entrevistado sobre por que ele basicamente desmontou o guarda, Gizzy disse: Quando meu pai me fez... Ele fez seu melhor trabalho. A oficina sob Breslau era seu santuário. O que ele podia fazer com aquelas ferramentas, eu queria que você pudesse tê-lo visto trabalhar. Houve muitos antes de mim, mas nenhum depois. Os dias áureos na oficina do pai na cripta pareciam um sonho. Difícil dizer quando foi. Deve ter sido há muito tempo, agora, pelo menos 1 ano atrás. A Fada Azul falava conosco, ouvindo nossos sonhos e nos contando sobre seus planos. O mundo que ela criaria seria glorioso, mas eu falhei com ela e com o pai. Seja como um menino de verdade para se tornar um. Fale com verdade, respeite a mim e tudo o que você faz, e abra o caminho. A humanidade não é a inteligência mais antiga do universo. Nem de longe, a Fada Azul me contou sobre o povo dela, aqueles de antes da história. Eles caminharam pela Terra antes que pudéssemos sequer imaginar um cosmos, mas o cosmos seguiu em frente, deixando-os para trás e desconectados da vida. Meu pai viajou muito em seus anos como mercenário, aprendendo muito sobre o mundo além, longe das restrições de sua criação católica, e quando voltou para a Alemanha, se esforçou para trazer essa sabedoria para sua família e comunidade. Eles não aceitariam isso, para que ele não abandonasse aqueles que vieram antes. Ele praticava em segredo, trabalhando em seus projetos com cinzel e bisturi, ritual e devoção. Então ela veio até ele e concedeu a ele seu favor, e eu não consegui corresponder às expectativas dela. A faca foi retirada de suas mãos e ele foi arrastado de volta à cela, gritando o tempo todo. Variações de: Como posso virar um menino de verdade? O que ela queria que eu fizesse? Foi um incidente de pesadelo, mas que pelo menos deu algum avanço para a fundação. Aqui a fundação descobriu Breslau, por isso enviaram a agente Gama em sua missão. Curiosamente, 2 meses após seu desaparecimento, em outra exploração subterrânea, encontraram a câmera do capacete de Gama, antes considerada perdida.
As imagens encontradas na câmera eram fragmentadas e surreais, mas pelo menos deram alguma indicação do que aconteceu com a agente Gama, após ela atravessar um corredor visível apenas para si. Tudo começou quando ela acordou no chão de Ardósia, em uma câmara estranha, iluminada por fontes desconhecidas. Ela se levantou e começou a vagar pela escuridão, tentando encontrar o caminho. Por fim, ela encontrou uma enorme escadaria sem corrimão e começou a descer por ela. Enquanto ela descia para a escuridão pelo que pareceram horas, ouviu a voz fantasmagórica de Herbert, o suposto pai de Gizzy. Mais uma vez, olhar para dentro de si mesmo é o maior dos fracassos. Não há segredos dentro de nós. Os mistérios do cosmos estão na fria escuridão do lugar lá fora, guardados por aqueles que vieram antes, como ela, a mãe do meu filho, minha deusa, Gatarnavoi e Shai. Através dela, descobri a maravilha. A agente Gama optou por não focar nisso para preservar sua saúde mental. Houve um breve trecho de filmagem posterior, antes do vídeo cortar para a agente Gama, em uma câmara grande, dissecando uma boneca de Vimy e puxando de seu peito uma massa azul pulsante que batia como uma imitação doentia de um coração. A voz fantasmagórica de Herbert disse: o presente dela era a única aparência de vida. Sem a personificação da humanidade ao seu redor, dizem não alcançaria sua ascensão. Parecia mais um absurdo insano para a agente Gama, enquanto ela tentava de alguma forma encontrar a verdade de sua situação nas entranhas daquela boneca de Vimy. Durante a dissecação, a voz fantasmagórica de Herbert sussurrava ao fundo: tornar-se humano é destruir. O dom da vida dela não é diferente do de qualquer outra mãe. A agente Gama continuou andando até entrar em outra câmara grande, onde uma névoa azul cintilante dançava ao redor de seus pés. Ela sentiu uma sensação terrível e inexplicável de poder ali. Foi então que ela ouviu um grito terrível vindo de cima e olhou para ver a entidade que Gizzy vinha chamando de Fada Azul. Nem preciso dizer que esse nome não reflete exatamente a realidade. A criatura acima dela, agarrada ao topo da câmara, era uma horrível mistura azul de mulher e aranha, um ser gritante de muitas pernas com 3 cabeças, cada uma com olhos que brilhavam como estrelas cadentes. Grandes fios de linha pendiam do corpo da criatura em direção ao atônito agente Gama, enquanto 3 tentáculos com pontas parecidas com cabeças brilhantes de agulhas de costura desciam até ele. A agente gritou, arranhando o rosto com os dedos, sua cabeça pulsando, seus olhos brilhando, e então a gravação foi interrompida. Em algo que parecia quase um milagre, a agente Gama remanifestou-se em um aqueduto não muito longe de onde desapareceu pela primeira vez, em um estado catatônico. Os agentes logo a recolheram e a levaram para uma ala médica privada no sítio 91. Tudo ficou quieto então. Bem, por cerca de uma semana. Na véspera de Natal de 2021, a agente Gama despertou do coma, se é que você pode realmente chamar aquilo de agente Gama. Ela se levantou em silêncio da cama na ala médica, aproximou-se de um guarda por trás e o imobilizou com um mata-leão. Ela pressionou a artéria carótida na garganta dele até que ele perdesse a consciência e desabasse no chão. Mas isso não foi só uma tentativa de subjugar um guarda e fugir. Ele fazia parte do plano da agente Gama. Com conhecimento especializado e previsão precisa, ela levou o guarda até a ala de confinamento humanoide do sítio 91. Lá, ela conseguiu localizar a cela de contenção do SCP-7840 e, sem esforço, arrombou a porta com um chute, jogando o corpo do guarda inconsciente para dentro. Sobre o motivo disso tudo, a Fundação ainda está tentando entender e juntar os pedaços. Obtivemos a gravação de vídeo da sala, mas sem áudio, então só analisamos as evidências visuais. O que está extremamente claro é que houve uma conversa tensa entre a agente Gama, ou seja lá qual inteligência estava possuindo ela, e Gizzy. Ela pegou o canivete do cinto do guarda, entregou a Gizzy e gesticulou freneticamente para o guarda. Por um instante, os olhos da agente Gama brilharam com um azul etéreo intenso. Mesmo assim, Gizzy não parecia entender o que Gama queria comunicar. Enquanto ele tentava falar com ela, ela balançou a cabeça frustrada e arranhou o rosto. Gizzy tentou falar de novo, mas Gama seguia apontando para o corpo do guarda. Seja qual fosse a mensagem que ela queria transmitir aqui, simplesmente não estava sendo compreendida, e claramente, os segredos de se tornar um garoto de verdade. Ver isso balançando diante de si era frustração demais para Gizzy aguentar.
Ele pulou sobre a agente Gama e começou a socar seu rosto com os punhos fechados. Décadas de fúria reprimida explodindo em um único momento de ação violenta, antes que isso pudesse avançar ainda mais. Uma legião de guardas da Fundação totalmente conscientes entrou na sala e começou a subjugar todos os presentes. O agente Gama e o guarda inconsciente foram retirados da sala, enquanto Gizzy foi amarrado à cama com abraçadeiras por segurança. Sua última pergunta desesperada ao agente Gama ecoou pelos corredores da câmara de contenção. O que eu deveria ter feito? O que eu deveria ter feito? O que eu deveria ter feito? Confira o Patreon do Dr. Bob e torne-se um pesquisador júnior hoje mesmo. Agora vá assistir a outra entrada dos arquivos do Dr. Bob, como SCP-705 Massinha de Modelar Militarista.